Bom dia a todos. A gente vai introduzir nessa aula o conceito de integral, certo? Essa cobrinha aqui onde está o cursor, no formato de um S. É um simbolismo introduzido por um matemático alemão no século XVII e que tem hoje uma importância enorme, né? Um número imensurável de aplicações. É muito comum, em problemas práticos, aqui onde está o cursor, né? Você ter a derivada de uma função, f'', ou seja, a derivada da função é o f'zinho, né? Você ter esse f'zinho e você querer encontrar o f'zão, aqui onde está o cursor, certo? Então, eu conheço a função f'zinho, se f pequeno, e quero encontrar a função f'zão, ou seja, aquela função que eu derivando, eu acho f'zinho, certo? Então, isso aparece muito em aplicações, né? Você conhece a derivada de uma função, conhece o f'zinho, e quer achar a função que derivando da f'zinho, ou seja, quer achar o f'zão. Você diz que esse f'zão é a primitiva da função f pequeno, certo? O que é a primitiva de uma função f'zinho? Aquela função que você derivando dá f'zinho. Então, f'zão é a primitiva da função f'zinho, certo? Exemplo, x3. Se você derivar x3, x3', ou seja, linha simboliza derivação, né? Derivar x3 dá 3x2. Então, você diz que x3 é a primitiva da função 3x2. Ou seja, x3 está no lugar do f'zão, né? E 3x2 do f'zinho. Certo? Então, essa é a primitiva, porque eu derivando ela, eu encontro 3x2. Se você somar ao x3 uma constante qualquer, esse czão aqui é uma constante qualquer. 1, 2, 3, π, né? Uma constante arbitrária qualquer. Se eu somar uma constante e derivar, eu ainda encontro 3x2. Então, derivando x3 mais uma constante, eu ainda acho 3x2. Ou seja, x3 mais uma constante qualquer ainda é uma primitiva da função 3x2. Certo? Primitiva da função e elevado a x mais cosseno de x. Aqui está no lugar do f'zinho, né? É aquela função que eu derivando da e elevado a x mais cosseno de x. É quem? E elevado a x mais seno de x. Então, essa aqui é o f'zão, é a primitiva dessa função e elevado a x mais cosseno. Por quê? Porque se você derivar ela, você acha e elevado a x mais cosseno. Certo? Df de x é x à quinta. Isso aqui está no lugar do f'zinho, né? X à quinta, né? A primitiva é o f'zão. Certo? Que função é essa? Que função eu derivando eu acho x à quinta? É fácil verificar que é um sexto de x à sexta. Ó. Derive um sexto de x à sexta. Um sexto de x à sexta, linha. Linha simboliza derivação, né? Você tira a constante um sexto da derivação e deriva x à sexta. Quando tem a derivada de x à sexta, ou seja, x à sexta linha, 6x à quinta. Corta o 6 com 6, dá x à quinta. Certo? Então, derivando a função 1 sexto de x à sexta, eu acho x à quinta. Então, o f'zão é 1 sexto de x à sexta. Por quê? Porque eu derivando, eu acho x à quinta. Certo? Então, a primitiva de x à quinta é 1 sexto de x à sexta. Mas, se você somar uma constante a 1 sexto de x à sexta, ainda assim a derivada dá x à quinta. Certo? Se eu somar uma constante, a derivada ainda dá x à quinta. Então, isso aqui é uma primitiva, é a primitiva da função x à quinta. Certo? Bom, agora olhando para essa formulazinha aqui. Eu disse que se eu derivar f'zão, eu obtenho o f'zinho. E o f'zão é a primitiva de f'zinho. Tem um jeito de eu isolar, tem um artifício matemático para me escrever o f'zão? Me isolar o f'zão? Você tem sim. Você disse que o f'zão, ou seja, a primitiva, é a integral, o símbolozinho aqui, né, a cobrinha integral, de f'zinho dx. Esse argumento da integral a gente chama de integrando. E o x é a variável de integração. Então, integral, o argumento da integral, f'zinho, integrando, né? X, variável de integração, dando a função f'zão. Certo? Então, é a maneira matemática de você isolar a função f'zão. Simbolismo para a função f'zão isolada. Né? Observe que, ao derivar f'zão, eu obtenho o integrando, f'zinho. Repetindo. Ao derivar o resultado da integração, f'zão, você obtém o integrando, o f'zinho, certo? Então, o simbolismo aqui é esse, para encontrar o f'zão. Então, observe, se você olhar para essa formulazinha aqui, né? A primitiva de x à quinta é um sexto de x à sexta mais c.
escrevendo na forma de integração. O Fzão, que é 1/6 de x a sexta mais c, certo? O Fzão é igual a integral de x à quinta dx. Certo? Integral de x à quinta é o integrando, né? Por que a integral de x à quinta dá x à sexta mais c, mais uma constante arbitrária? Porque se você derivar isso aqui, ó, x à sexta sobre 6 mais c, se você derivar, você obtém x à quinta, obtém o integrando, certo? Então, repetindo, ao derivar o resultado da integração, eu obtenho o integrando, certo? O simbolismo que a gente acabou de escrever aqui, né? O resultado da integração, a primitiva, que é o Fzão, ao derivar esse resultado, você obtém o integrando, certo? Exemplo, integral de x a n dx, onde esse n, esse expoente aqui é uma constante qualquer. Esse n é 1, 2, 3, né? É uma constante, um expoente. Essa integral dá x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante arbitrária qualquer. Lembrando que esse n é uma constante, certo? Por que essa integral de x a n dá isso aqui? Porque se você derivar, aqui onde está o cursor, se você derivar essa função aqui, você vai obter o integrando x elevado a n. X elevado a n, certo? Vamos lá, vamos derivar essa primitiva aqui. Xn mais 1 sobre n mais 1 mais c. Tá aqui, ó. Derivar em relação a x. Deriva em relação a x. Observe que o n mais 1 aqui no denominador é constante, sai da derivação. Ó. Constante, né? Sai da derivação. Aí fica a derivada de x elevado a n mais 1. E dá o quê? Derivada de x elevado a n mais 1. O expoente, n mais 1, vezes x elevado ao expoente menos 1. Ou seja, n mais 1 menos 1. Vezes a derivada da constante. Mas quanto é a derivada de uma constante? 0. Certo? Observe que aqui o n mais 1 corta com n mais 1, fica só x elevado a n. Ou seja, o resultado da integração, isso aqui, ó, se eu derivar, eu obtenho x elevado a n. Exemplo, integral de x elevado a 3. Imagine que esse n aqui é um 3. Dá o quê? X elevado a 3. Imagine que o n é um 3. X elevado a 3 mais 1 sobre 3 mais 1, mais uma constante arbitrária. Ou seja, x elevado a 4 sobre 4, mais uma constante. Então, imaginando que o n é um 3, né? A integral dá x elevado a 4 sobre 4 mais uma constante. Certo? Isso porque, se você derivar o x elevado a 4 sobre 4, mais uma constante qualquer, dá o x elevado a 3. Ok? Então, pronto. O Fzão é a primitiva de Fzinho. Certo? Por quê? Porque derivando o Fzão, eu acho o Fzinho. Então, como eu falei no começo, em muitos problemas, você tem o Fzinho e quer encontrar o Fzão. Um simbolismo matemático para você isolar o Fzão é escrever que o Fzão é a integral de Fzinho, o integrando, o argumento da integral, dx, variável de integração. Ou seja, ao derivar Fzão com x, você obtém o Fzinho. Como é que você sabe que a sua integral está correta? O resultado dessa cobrinha aqui está correto? Derivando o resultado, que é o Fzão, com x, você tem que obter o integrando. Se não obtiver, é porque está errado, né? E a integral do cosseno e do seno? 1 e 2. Integral do cosseno e do seno. Vamos lá. Integral de cosseno de 3x dx. O integrando agora é 3x, certo? E eu estou dizendo que essa integral dá 1/3 de seno de 3x mais uma constante arbitrária qualquer, c, certo? Por que essa integral dá isso aqui? Ao derivar esse resultado aqui da integração, ou seja, a primitiva, ao derivar você encontra o integrando, cosseno de 3x. Repetindo, isso aqui é o resultado da integração. Por quê? Porque quando eu derivo esse resultado, eu encontro o integrando, cosseno de 3x. Isso aqui é fácil de verificar. Vamos lá. Aqui, integral 1, trouxe para cá, ó, em vermelho. Eu vou derivar o resultado da integração, ou seja, a primitiva. 1/3 de seno de 3x, certo? E tenho que obter o integrando. Vamos lá. Essa derivada aqui, ó. 1/3 sai da derivação. 1/3 sai da derivada, né? Aí você vai derivar seno de 3x, ó, derivado seno de 3x, em relação ao argumento. Regra da cadeia. Deriva o seno em relação ao argumento dele, o 3x, vezes. Aí deriva o 3x, o argumento do seno, em relação a x. Mais a derivada da constante, c. Derivada da constante é 0, né? Derivada da constante é 0. Repetindo, né? Regra da cadeia. Aqui eu tiro 1/3 da derivação, derivada do seno de 3x,
em relação ao argumento dele. 3x vezes derivada desse argumento 3x em relação a x. Aí você lembra, vem para cá agora, que a derivada de um seno em relação ao seu argumento é um cosseno. Então, derivada do seno em relação ao argumento dele é um cosseno, né? Simbolizado aqui por pontilhado, né? Em vermelho. Né? Então, derivada do seno em relação ao argumento é cosseno do argumento, cosseno de 3x. Derivada de 3x em relação a x dá só o 3, né? Esse 3 corta com esse 3 aqui. Então, derivada do seno em relação ao argumento é o cosseno, o 3 corta com o 3, o resultado é só cosseno de 3x. Observe que isso aqui é o integrando ó, da minha integral, ó, cosseno de 3x, certo? Ou seja, eu derivei o resultado da integração, ou seja, derivei a primitiva e obtive o integrando. Derivando esse resultado aqui, eu tenho que obter o integrando. Isso é fácil verificar, né? Derivada do seno, dá um cosseno, né? Aí depois aparece um 3, pela regra da cadeia. Fica 3 cosseno. Aí o 3 corta com o 3. Fica só cosseno de 3x. Ó. Derivada da constante, 0. Ou seja, ao derivar isso aqui, eu obtenho o integrando cosseno de 3x. Certo? Aí você pode generalizar esse resultado trocando esse 3 por uma constante k qualquer. Então, eu vou trocar esse 3 aqui por uma constante arbitrária, constante k. Constante k, arbitrária é essa aqui, na C. Né? Esse k é uma constante qualquer, 1, 2, 3, 5. Né? Então, ficaria, então, integral de cosseno de uma constante vezes x, dx, é igual 1 sobre a constante, ó, a constante está no lugar do 3, né? O k está no lugar do 3, 1 sobre k, vezes seno de kx. Certo? Então, eu generalizo esse resultado trocando 3 por uma constante. Então, isso aqui é a forma mais geral, né? Pode ser qualquer constante, certo? Integral de cosseno de 5x, 1 sobre 5, seno de 5x, mais constante. Integral de cosseno de 10x, 1 sobre 10, 1 sobre a constante, seno de 10x, mais o c, uma constante arbitrária, certo? E esse outro aqui, integral 2, a integral do seno de 3x em relação a x. Agora o integrando é seno de 3x. Eu estou dizendo que esse resultado dá menos 1/3 de cosseno de 3x, né? Mais uma constante arbitrária qualquer. Ou seja, isso aqui é a primitiva da função seno de 3x. Por que o resultado dá isso aqui? Por que tem que dar isso aqui? Porque ao derivar isso aqui, esse resultado aqui da integração, eu obtenho a primitiva seno de 3x. Repetindo, eu sei que essa integral está certa se ao derivar esse resultado, eu obtenho uma primitiva seno de 3x. Isso é fácil verificar. Ó. Vamos aqui para 2. Certo? A integral 2. Eu vou derivar a primitiva, o resultado da integração. Ó. O resultado da integração. Menos 1/3 de cosseno, mais uma constante c. Certo? Vamos derivar. Menos 1/3 sai da derivação. Tá aqui sai da derivação. Né? Fica a derivada do cosseno, regra da cadeia. Derivada do cosseno em relação ao seu argumento. O argumento do cosseno é 3x, vezes derivada desse argumento 3x em relação a x. Regra da cadeia. Derivada do cosseno em relação ao seu argumento, 3x, ó, 3x, vezes derivada desse argumento em relação a x. Aí você lembra que a derivada do cosseno em relação ao argumento dele é menos um seno. Derivada do cosseno, aqui em vermelho, em relação ao argumento, que eu troquei por pontilhado, ó, é menos um seno. Então, a derivada do cosseno em relação ao argumento, você troca por menos o seno do argumento, menos o seno de 3x, vezes a derivada de 3x, dá só o 3. O 3 corta com o 3, esse menos corta com o menos. Fica só seno de 3x. A derivada da constante dá 0, né? Fica só seno de 3x, né? Ou seja, esse seno de 3x, ó, observe que é o integrando. Ó. Seno de 3x é o integrando, certo? Ou seja, ao derivar esse resultado aqui da integração, eu obtive o seno de 3x. Certo? Aí você pode, ou seja, a derivada de um seno é um cosseno. Aí você pode generalizar esse resultado aqui, trocando esse 3 por uma constante k. Aqui eu tinha errado, eu tinha colocado 3, mas é k, né? A integral do seno de kx, dx, eu troco 3 por uma constante k. K é constante, 1, 2, 3, 5, qualquer constante, né? É igual. Menos 1 sobre a constante, ó, menos 1 sobre k, que eu tinha errado, né? Tem 3, menos 1 sobre k, cosseno de kx mais c. Então, esse aqui é o resultado geral, certo? Por exemplo,
Se fosse integral de seno de 10x, o k fosse 10, ficaria menos 1 sobre a constante k, menos 1 sobre 10, cosseno de 10x mais c. Integral do seno de 8x em relação a x, menos 1 sobre a constante, que seria 8, né? Cosseno de 8x mais c, certo? Essa terceira integral aqui, integral de x elevado à quarta, isso aqui é um 4, né? X elevado à quarta dx, eu estou dizendo que é x elevado à quinta sobre 5 mais c. Por que a integral de x elevado à quarta dá isso aqui? Porque ao derivar esse resultado, ou seja, a primitiva, você chega no integrando x elevado à quarta. Repetindo, eu sei que essa integral está correta porque ao derivar esse resultado aqui, o resultado da integração, né, eu chego no integrando x elevado à quarta. Isso é fácil verificar, né? Vamos aqui, né? 3, ó, integral 3. Derivando x à quinta sobre 5 mais c. Linha simboliza derivação, né? Então, derivando o resultado da integração. 1/5 sai da derivação, porque é constante. Aí fica x à quinta linha, derivada de x à quinta. E o c', derivada de uma constante, é 0. Derivada de uma constante é 0, né? Aí você deriva x à quinta, né? X à quinta linha. 1/5, quanto é a derivada de x à quinta? 5x à quarta, certo? Corta o 5 com 5, o resultado é x à quarta. Observe que x à quarta é o integrando, ó. É o integrando, x à quarta, certo? Ou seja, ao derivar o resultado da integração, eu obtenho o integrando, né? Certo? Isso equivale para qualquer expoente. Ó. Se o expoente, em vez do 4, fosse um 10, integral de x elevado a 10 ficaria x elevado a 10 mais 1, x elevado a 11, sobre 11 mais c, uma constante qualquer. Integral de x elevado a 8, x elevado a 8 mais 1, 9, sobre 8 mais 1, sobre 9. X elevado a 9 sobre 9, mais c, certo? Vamos para frente. Essa integral aqui, integral de e elevado a 3x. O integrando e elevado a 3x, uma função exponencial de base e. Estou dizendo que o resultado dessa integral, a integral 1, né, é 1/3 de e elevado a 3x mais uma constante qualquer, c, certo? O resultado é isso aqui porque se você derivar esse resultado, ou seja, essa primitiva, vai dar o integrando e elevado a 3x. Repetindo, se eu derivar esse resultado, vai dar o integrando e elevado a 3x. E isso é fácil verificar, né? Aqui 1, integral 1, botei aqui do lado. Eu vou derivar aqui, o resultado da integral, ou seja, a primitiva. 1/3 de e elevado a 3x mais c, certo? 1/3 sai da derivação, é constante, ó, sai da derivação. Aí você deriva e elevado a 3x em relação a x, mas aí vai usar a regra da cadeia, né? Derivada de e elevado a 3x em relação ao expoente, o expoente 3x, vezes derivada do expoente 3x em relação a x. Regra da cadeia. Derivada da exponencial em relação ao expoente, vezes derivada do expoente 3x em relação a x. E derivada da constante c é 0, né? É 0, certo? Agora vem para cá. Derivada da função exponencial em relação ao seu expoente, está aqui, né, em vermelho. Ó. Derivada da função exponencial em relação ao expoente é a própria função exponencial. Simbolizada aqui o expoente por pontilhado, né? Então, essa derivada aqui dá a própria função exponencial, é elevada a 3x, certo? Repito aqui 1/3, e derivada de 3x em relação a x é o 3, né? De maneira que esse 3 corta com esse aqui, ó. Os 3 se cortam, fica só e elevado a 3x, certo? Ou seja, o integrando, ó, é elevado a 3x, né? É elevado a 3x. Então, derivei o resultado da integração, ou seja, a primitiva, e obtive o integrando elevado a 3x. Então, eu sei que a minha integração está correta. Então, lembrando, como é que você sabe que sua integração está correta? Se você derivar o resultado da integração, você tem que obter o integrando. Se isso não acontece, é porque tem um erro, né? Aí você pode generalizar essa formulazinha aqui, trocando 3 por uma constante k. Então, em vez do 3 agora, eu tenho uma constante qualquer. É elevado a kx, né? Isso aqui é igual o inverso da constante, no caso aqui o k está no lugar do 3, né? Vezes a exponencial, é elevado a kx mais uma constante qualquer. Então, isso aqui é uma generalização dessa formulazinha aqui de cima, né? Onde você troca o 3 por uma constante k. Então, é elevado a 8x. A integral dá o quê? Integral de e elevado a 8x. 1/8 de e elevado a 8x, mais c. Integral de e elevado a πx.
1 sobre π, 1 sobre a constante, é elevado a πx mais c, certo? Essa integral 2 aqui integral de x5, x3 é 2x cosseno. Estou dizendo que essa integral aqui dá esse resultado aqui todinho. Isso aqui tá certo, estaria certo se você derivasse esse resultado e obtivesse o integrando, certo? Vamos lá. A integral de x5, x6 sobre 6, ó, x6 sobre 6. Por quê? Por que a integral de x5 é x6 sobre 6? Porque ao derivar o x6 sobre 6, ó, ao derivar o resultado da integração, eu obtenho o x5. x6 sobre 6 linha, ou seja, derivação. Tiro 1/6 da derivação, é constante, derivo o x6. x6 linha, dá o quê? 6x5. O 6 corta com 6, x5, né? Então, ao derivar o x6 sobre 6, eu obtenho o x5, o integrando. Eu obtenho o integrando x5. Mesmo raciocínio com o x4 sobre 4, né? Por que a integral de x3 é x4 sobre 4? Porque ao derivar o x4 sobre 4, você obtém x3, certo? Ficaria, fazendo aqui de cabeça, né? 1/4 de derivada de x4, 4x3. O 4 corta com 4, dá x3, né? Integral de e elevado a 2x, dá 1/2 de e elevado a 2x, porque ao derivar esse resultado, eu obtenho e elevado a 2x, certo? É fácil de verificar aqui, ó. Ao derivar o resultado da integração, 1/2 de e elevado a 2x, linha simboliza derivação, né? Essa derivada aqui dá o quê? Tiro 1/2 da derivada, é constante, deriva e elevado a 2x, certo? Deriva e elevado a 2x. Derivada de e elevado a 2x, regra da cadeia. A própria função exponencial vezes a derivada do expoente 2x. Derivada do expoente 2x é 2, certo? Corta o 2 com 2, dá e elevado a 2x. Ou seja, a derivada desse resultado, da função exponencial, deu e elevado a 2x, certo? Então, derivada exponencial é elevado a 2x. Então, eu sei que esse resultado está certo. Agora, a integral de cosseno de 5x. Integral de cosseno de 5x. Estou dizendo que dá 1/5 de seno de 5x, né? 1/5 de seno de 5x, certo? A gente viu no slide anterior, né, que a integral do cosseno de uma constante vezes x, o k é uma constante, dá o inverso da constante k, seno da constante vezes x. Seno de kx mais uma constante arbitrária. Ou seja, a integral do cosseno dá um seno, certo? O inverso aqui do argumento aqui do seno, da constante que está dentro do seno, né? Certo? 1 sobre k. Então, você pode usar essa fórmulazinha aqui, né? Integral do cosseno. 1/5, a constante de k aqui seria quanto? Seria 5, né? 1/5 de seno de 5x. 1/5 de seno de 5x. Usando a fórmulazinha do slide anterior, né? É só integral do cosseno, você troca o k dessa fórmula pelo 5. Troca o k da fórmula pelo 5, você tem que integral de cosseno de 5x é 1/5 de seno. Aqui, 1/5 de seno. Ou então você deriva isso aqui para verificar que dá o integrando, cosseno de 5x. Ó. Deriva 1/5 de seno. 1/5 de seno, linha. A constante sai da derivação. A derivada do seno eu sei que é o cosseno, né? Aí usa a regra da cadeia. Cosseno do argumento vezes derivada do argumento. Ou seja, derivada de 5x, que é só 5, né? Repetindo, derivada do seno é um cosseno, aí você vai usar a regra da cadeia, né? Cosseno de 5x, aí você deriva o argumento. Argumento do cosseno, do seno, que é 5x, né? Fica só 5. Corta o 5 com 5, cosseno de 5x, certo? Ou seja, isso aqui é o integrando, ó, cosseno de 5x. Então, a derivada desse seno aqui vai dar justamente esse cosseno que está em cima. Mais uma constante arbitrária qualquer. Ou seja, ao derivar esse resultado aqui todinho, resultado da integração, eu obtenho o integrando. Aí eu sei que a minha integração está correta, o resultado da minha integral está correta, certo? Uma observação importante, um erro que um aluno meu cometeu, um curso que nem sequer era de cálculo, é que ao trocar o nome da variável independente, a prova, no lugar de x, tinha θ. Integral de θ elevado a 5, em vez de x elevado a 5. Observe que só mudei o nome da variável independente. Ele pegou e colocou como resposta x elevado a 6 sobre 6. O nome da variável independente agora é outro, não é x, é θ. Então, a integral de θ elevado a 5 em relação a θ é θ elevado a 6 sobre 6. Observe que é esse mesmo resultado aqui, né? Só que em vez de x, você tem outra variável independente, você tem um θ, né? Então,
Só porque mudou o nome da variável independente, o aluno errou o resultado. Então, integral de θ elevado a 5 é θ elevado a 6 sobre 6, certo? A integral do cosseno de 5θ é o mesmo resultado aqui do cosseno de 5x, ó, só trocando o x por um θ, né? A variável independente é outra. 1/5 de seno, ó, 1/5 de seno. Mas não de x, de θ, né? Certo? Mais uma constante arbitrária. Se você derivar isso aqui, θ elevado a 6 sobre 6 dá o integrando, θ elevado a 5. Se você derivar esse resultado aqui, derivada do seno, cosseno, aí vezes 5, né? Usando a regra da cadeia, né? Fica 5 cosseno. Corta o 5 com 5 e dá só cosseno. Certo? Então, para frente. Último slide. Esse é o último problema. A gente termina. Eu quero mostrar que essa integral φ aqui todinha dá esse resultado aqui, ó. Certo? Eu quero mostrar que essa integral dá esse resultado. Certo? Como é que se faz? A gente sabe que ao derivar o resultado da integração, ou seja, a primitiva, eu tenho que obter o integrando, né? Certo? E esse integrando aqui é uma soma de funções, né? Então vamos lá. Integral de e elevado a menos 2x. Essa integral 1 aqui, que eu botei 1 aqui, dá menos 1 meio de e elevado a menos 2x. Porque ao derivar esse resultado, você encontra esse integrando e elevado a menos 2x. Então vamos derivar esse resultado aqui da integração. Derivando aqui, 1 aqui, ó, coloquei 1 aqui, ó, certo? A primeira função do integrando. Derivada de o resultado da integração, menos 1 meio de e elevado a menos 2x, certo? Esse menos 1 meio sai da derivação, aí você usa a regra da cadeia. Deriva o e elevado a menos 2x, certo? Em relação ao expoente menos 2x, vezes a derivada do expoente em relação a x. Então, deriva a exponencial em relação ao expoente, menos 2x, deriva o expoente em relação a x, certo? Essa derivada aqui dá o quê? Derivada de uma função exponencial em relação ao seu expoente é a própria função exponencial, né? O expoente está aqui simbolizado por pontilhado. Então, da própria função exponencial. Então, essa derivada aqui, como é relação ao expoente, vai dar a própria função exponencial. É elevado a menos 2x. Aí você repete 1 meio, né? Repete 1 meio. A derivada de menos 2x dá só menos 2. Ó. Derivada de menos 2x dá menos 2. Ou seja, o 2 corta com 2, menos com menos dá mais, fica e elevado a menos 2x. Certo? Ou seja, isso aqui é o quê? É o integrando. Ó, e elevado a menos 2x. Né? Que função a derivada deu e elevado a menos 2x? Menos 1 meio de L a menos 2x. Então, esse aqui é o resultado da integração. Certo? Então, resultado da integral de e elevado a menos 2x é uma função tal que, se eu derivar ela, eu obtenho a função de volta, e elevado a menos 2x. Certo? Se eu derivar essa aqui, eu obtenho e elevado a menos 2x. Certo? Integral 2. Integral de 4 elevado a x. Agora, a função exponencial, onde a base não é mais o algarismo neperiano. É outra constante, é 4. Né? O resultado aqui, 2, ó, dá 4 elevado a x log neperiano de 4. Né? É fácil verificar isso, porque se você derivar esse resultado aqui da integração, você obtém 4 elevado a x. Aqui, integral 2. Ó. Derivando o resultado da integração, 4 elevado a x log neperiano de 4. Log neperiano de 4 é constante, está no denominador, sai da derivação. O log de 4 sai da derivação, é uma constante. Vezes derivada de 4 elevado a x, em relação a x. Certo? Essa derivada que a gente viu em aula anterior, quero dar o quê? Derivada de uma função exponencial com base A. A aqui é constante. Está no lugar do 4, né? Da própria função exponencial, ó, vezes log neperiano da base. Então, derivada da função exponencial, da própria exponencial A elevado a x, log da base. Aí você troca esse Azinho aqui, troca esse A pelo 4. Então, essa derivada aqui dá o quê, então? O próprio 4 elevado a x, a própria exponencial, log da base 4. Certo? Aplicando essa formulazinha aqui, né? Trocando o A pelo 4, né? Certo? O log de 4 corta com o log de 4 embaixo, dá só 4 elevado a x. Certo? Então, que função a derivada da 4 elevado a x? 4 elevado a x sobre log de 4. Então, isso aqui, ó, 4 elevado a x sobre log de 4. Ou seja, ao derivar esse resultado da integração, você fica com o que no numerador? 4 elevado a x log de 4. O log de 4 corta com o log de 4. Então, dá só 4 elevado a x. Ou seja, ao derivar o resultado da integração, eu obtenho o integrando. Certo? É a integral de seno. Integral 3 agora. Ó. Seno de 2x. Integral de seno de 2x. Essa integralzinha aqui.
menos 1/2 de cosseno. Você pode, aqui 3 aqui, vindo para cá, ó. Você pode usar essa formulazinha que a gente viu no slide anterior, ó. Integral do seno de uma constante k vezes x é menos 1 sobre a constante, o inverso da constante, cosseno de kx mais c, onde c é uma constante arbitrária. Integral do seno é menos cosseno, certo? A constante fica embaixo aqui. Você pode usar essa fórmula trocando o k pelo 2, ó. Trocando o k pelo 2, você vai ver que vai dar menos 1/2 de cosseno de 2x. Vai dar isso aqui, ó. Então, eu posso usar a formulazinha trocando o k pelo 2. Seno de 2x. Fica menos 1/2 cosseno de 2x, que é o resultado aqui, ó, da integração, né? Certo? Ou então você pode simplesmente verificar que ao derivar esse resultado, vai obter o seno de 2x. Então, você pode derivar esse resultado e verificar que dá seno de 2x. Aqui, ó. Derivando o resultado da integração, eu vejo que vai dar o quê? Vamos lá. 1/2 sai da integral, menos da derivada, menos 1/2. Regra da cadeia. Derivada de cosseno em relação ao seu argumento, que é 2x, derivada do argumento em relação a x. Derive o cosseno em relação ao argumento dele, 2x, deriva esse argumento em relação a x. Quanto é que é a derivada do cosseno em relação ao seu argumento? Menos o seno desse argumento, ó, em vermelho. Derivada do cosseno em relação ao seu argumento é menos o seno desse argumento. Tá aqui, ó. Troco por menos o seno do argumento, 2x. Repito, menos 1/2. Derivada de 2x dá 2, né? De maneira que o 2 corta com o 2, menos com menos dá mais. Seno de 2x. Isso aqui é o integrando, ó. Seno de 2x. Ou seja, que função ao derivar dá seno de 2x? Menos 1/2 de cosseno de 2x. Ó. Resultado da integração. Menos 1/2 de cosseno. Deu derivando, dá seno de 2x. E por último, finalizando aqui a aula, integral da raiz de x. Integral da raiz de x. Aqui, resultado 4. Eu estou dizendo que dá 2/3 de x elevado a 3 sobre 2. O resultado dá isso aqui. Você pode verificar fácil. Se você derivar isso aqui, você obtém raiz de x. Ou x elevado a 1/2, né? Certo? Mas vamos fazer de outra forma. Derivando isso aqui, eu obteria o integrando. Mas aí você pode fazer de outra forma. É só lembrar do slide anterior. Integral de x elevado a uma constante n. Da x elevado a constante mais 1 sobre a constante mais 1. Mais uma constante arbitrária c. Então, integral de x elevado a uma constante. X é a constante mais 1 sobre n mais 1. Aí você pode usar esse resultado nessa última integral aqui. Ó. Integral de raiz de x. Ó. Lembre que raiz de x é x elevado a 1/2. Então, você vai usar essa formulazinha aqui, ó, pegando o n como 1/2. O n como 1/2. Fica o que o resultado? X elevado a 1/2 mais 1, ou seja, o n mais 1, né? Sobre m mais 1, 1/2 mais 1. Fica x elevado a 3 sobre 2. 1/2 mais 1 é 3 sobre 2, né? Você ajeita, fica 2/3 de x elevado a 3 sobre 2. Que é o resultado aqui da integração. Ó. 2/3 de x elevado a 3 sobre 2. Usei essa fórmula aqui. É só pegar o n 1/2, né? O n igual a 1/2. Já que é integral de x elevado a 1/2, ou raiz de x, certo? Ou você poderia simplesmente derivar esse resultado para confirmar que dá realmente a derivada da raiz de x, integrando, né? Mais uma constante arbitrária qualquer. Ou seja, ao derivar esse resultado aqui todinho, certo? A minha primitiva, eu teria que obter o integrando, né? O integrando, essa função aqui, certo? Pronto, e por hoje é só.